Olá, pessoal. Hoje nós vamos dar continuidade à matéria sobre ação penal e vamos falar a respeito dos princípios informadores do processo penal no que diz respeito ao tipo de ação, a natureza jurídica da ação, quer seja ela pública, quer seja ela privada. Então, os princípios relativos ao processo penal que tem a ver com a ação penal pública são os princípios da obrigatoriedade ou legalidade, princípio da indisponibilidade, princípio da oficialidade e o princípio da intranscendência. Por seu turno, a ação penal privada, ela tem os princípios que são relacionados, tais como o princípio da oportunidade ou conveniência, que se contrapõe ao princípio da obrigatoriedade ou legalidade da ação pública, princípio da disponibilidade e o princípio da indivisibilidade da ação penal privada. Tem também o princípio da intranscendência, porque esse princípio da intranscendência, ele transita bem pelos dois tipos de ação penal. Bem, o princípio da obrigatoriedade da ação penal pública, ele está relacionado com o fato de que os delitos não devem ficar impunes. Então, se o Ministério Público, que é o titular da propositura da ação penal pública mediante uma denúncia, se ele estiver diante de todos os elementos que o autorizem a propor uma ação penal pública incondicionada, no primeiro momento, ele deverá propor esse tipo de ação, ou seja, aí no caso, não há uma discricionariedade do Ministério Público no tocante à propositura ou não desse tipo de ação. Então, existe uma certa obrigatoriedade no sentido de que ele se convença, de que ele forme a sua opinião delite em relação a esse fato delituoso. Ou seja, é importante que ele tenha a justa causa e que se convença a esse respeito, porque nós sabemos também, quando a gente fala de obrigatoriedade, mas nós sabemos que o Ministério Público, ele tem a independência funcional. Então, de qualquer forma, para que ele possa até mesmo solicitar, como antigamente ele solicitava, mas hoje em dia esse pedido de arquivamento depois do pacote anticrime passou a ser da exclusividade do Ministério Público. Então, se não for o caso de pedido de arquivamento, se não for o caso de nova diligência à polícia, ele na realidade deverá, diante de todas aquelas satisfeitas as condições de propositura, aqueles requisitos, então ele deverá propor essa ação penal. Esse princípio é um pouco mitigado hoje, se diz da discricionariedade regrada no tocante aos juizados especiais, né? E também por conta da questão da suspensão condicional do processo ou também da transação penal. Se bem que a suspensão condicional do processo está mais relacionada com o princípio da indisponibilidade. Em contrapartida, vige no tipo de ação penal privada, vige o princípio da oportunidade ou conveniência. Segundo esse princípio, o ofendido, num crime de ação penal privada, ele tem a faculdade de propor essa ação, ele não tem a obrigatoriedade. O Estado, ele coloca a máquina judiciária ao seu dispor, mas ele não pode obrigá-lo a propor esse tipo de ação. Ele também não pode resolver essa questão por conta própria, né? Vedada aí a resolução, a satisfação pessoal, porque o direito aí penal é de observância obrigatória, no caso de se impor uma sanção, no caso de se impor uma pena a alguém ou de alguém ser responsabilizado criminalmente. Bem, então esse princípio aí é da oportunidade ou conveniência no âmbito da ação penal privada. No âmbito da ação penal pública, após a propositura de uma ação penal pública, na realidade o Ministério Público não pode desistir dessa ação. Esse princípio aí está elencado lá no artigo 42 do Código de Processo Penal, ele significa a impossibilidade de recuo da ação penal pública. Então, a indisponibilidade significa que o Ministério Público não pode dispor dessa persecução penal que é do Estado. Na realidade, esse direito, poder de punir do Estado, ele não pode ser
na realidade, ele não está disponível, o Ministério Público não pode, no caso, oferecer perdão, não pode, no caso, transigir com esse tipo